Muito bem, irmãos. Nós vamos dar início então às nossas videoaulas. Nós vamos fazer uma série, procurar fazer a série toda, se possível, para termos esse material, enquanto estamos também nesse período em que a gente está de quarentena, e você poder continuar estudando a Bíblia. Eu vou fazer o meu material de parábolas que a gente está tendo na igreja, e o pastor Paulo vai dar, então, discipulado, e ele vai preparar o material dele e também colocar à disposição dos irmãos nos links que vai ter aqui no vídeo. O livro base dessa matéria é esse livro da Cristã Evangélica, Parábolas de Jesus, mas esse é o livro texto, mas eu gostaria também de colocar alguns livros a mais para ajudar você a desenvolver os seus estudos. O primeiro é a Parábola do Filho Pródigo, de John MacArthur. Então você vê que é um assunto bem rico, dá para compreender diversas aplicações dessa parábola. E também um outro é as parábolas. Esse aqui é só de uma parábola, ou do contexto dessa parábola. E aqui essa parábola envolve a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. E aqui é um contexto das parábolas de Jesus. A grande maioria das parábolas são tratadas nesse livro. Ele tem 10 capítulos e ele desenvolve por temas, e também é uma boa leitura, uma leitura muito proveitosa, vale a pena investir nesse material. Muito bem, vamos dar início então a essa parte da aula, nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Então nós vamos seguindo aqui a aula, e eu vou estar olhando um pouco para o lado, porque eu estou olhando a tela da projeção. Muito bem, as parábolas de Jesus. Então, nosso versículo-chave é Marcos 4:33, e o texto diz que com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Nosso versículo-chave. O que são as parábolas? Então, o nosso autor ele desenvolve essa pergunta. A parábola, na verdade, é uma formação de duas palavras, dois radicais. Pará, que significa ao lado de, e balém, no original em grego, significa lançar. Então são histórias baseadas em fatos cotidianos, com o objetivo de iluminar uma verdade. Era a vida do dia a dia do povo. Jesus fazia aplicações da realidade do que eles viviam. Contexto social, contexto cultural, o contexto de vida agrária, vida rural. Todas essas dinâmicas. Havia uma aplicação principal, uma verdade que Jesus queria ensinar, e ele usava então contextos, histórias, para ajudar a fixar essa verdade, a ampliar essa verdade na mente dos seus ouvintes. E quais são as parábolas? Quem conta a maioria das parábolas na Bíblia é Jesus. De toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento, a grande parte das parábolas é Jesus quem fala, formando um total de 35 parábolas. Mateus ele registra 18 parábolas, sendo 11 exclusivas, ou seja, só ele anotou essas parábolas. Mas também nós temos aí 22 parábolas registradas por Lucas, no Evangelho de Lucas, sendo que 15 são exclusivas, só ele tem, e 7 aparecem em Mateus. Então você vê que na composição literária deles, houve o propósito de separar as parábolas e enfatizar algumas verdades sobre aquilo que Jesus ensinou, mais na perspectiva de um evangelista do que de outro. Por exemplo, algumas parábolas que só tem Lucas, a parábola do filho pródigo faz parte dessas parábolas. E Marcos ele traz apenas 5 exclusivas. Sendo 5 parábolas, sendo 2 exclusivamente dele, e extremamente curtas. Você vai encontrar isso em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, e Marcos capítulo 13, versículo 34 a 37. Então eu recomendo que você leia essas referências para ajudar você a ver de que maneira ele apresenta. E isso tem muito a ver com o propósito do livro. Mateus ele apresenta Jesus como rei, Lucas apresenta como o homem perfeito, e Marcos apresenta como servo. Então o servo ele não precisa contar parábolas, ele não
ele está ali para servir, não para contar história. Lucas, ele apresenta Jesus como um perfeito, então aquele conhecimento, a sabedoria é enfatizada. E o rei, apresentado em Marcos, como aquele que veio para reinar, então as parábolas ligadas com o reino. Muito bem, eu vou mostrar aqui uma lista das parábolas e com o contexto bíblico delas, o texto bíblico, e todas as que estão grifadas são parábolas que nós vamos estudar ou que estão aqui, que o livro está apresentando. Então, comecei com Mateus e eu vou seguindo nessa ordem. Os textos, as referências paralelas, elas estão indicadas entre parênteses, ou seja, o mesmo texto que aparece está indicado. Então, a parábola das duas casas, nós temos em Mateus 7, versículo 24 a 27, e também aparece em Lucas 6, 47 a 49. E aí continua, o remendo e os odres, o semeador, o joio, o grão de mostarda. Nós temos a parábola do fermento, o tesouro escondido, a pérola de real valor, a rede de pesca e o credor incompassivo. Nota que interessante que as parábolas que eu disse que só aparecem em Mateus, você só tem o texto bíblico de Mateus. E os outros vai ter quando aparecem no paralelo. Os servos na vinha, os dois filhos, os lavradores maus, as bodas, os dois servos. Aqui está repetindo a tela. As 10 virgens, os talentos, a semente plantada, o porteiro e os meninos. A parábola dos 2 devedores, o bom samaritano, o amigo à meia-noite, o rico insensato, a figueira estéril, a grande ceia, a torre e a guerra, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, o filho restaurado, o administrador infiel, a recompensa do servo, o juiz iníquo, ou a viúva insistente, o fariseu e o publicano e as 10 minas. Então esse aí faz o grupo das 35 parábolas que Jesus Cristo apresentou. Agora, quais são as principais características das parábolas? É bem interessante para anotar algumas características. Primeira, são 3 características que as parábolas apresentam. A primeira característica é que elas são baseadas no cotidiano dos ouvintes. Eu acabei de comentar isso, né? Então, por exemplo, elas tratam sobre comércio, questão de pescador, construtor, mercador, dinheiro. Você vai ver sobre juros, Jesus fala sobre dívidas, tesouro, patrão, senhor, servos, credor, devedor, viajante, pérola, coletor de impostos, administrador. Também agricultura e pecuária. As parábolas falam sobre fazendeiro, pastor, ovelha, solo, semente, árvore, pássaros, espinhos, colheita, porcos, vinha, viticultores, torre de observação, celeiros e figueira. Então todo aquele contexto rural, um contexto da agricultura, da terra, do plantio, Jesus Cristo traz isso nas parábolas porque fazia todo o senso, todo o sentido para o povo que estava ouvindo, os ouvintes dele. Também eventos sociais. Você tem parábolas sobre casamento, tem parábolas sobre dama de honra, parábolas sobre esse relacionamento do pai e do filho, a parábola sobre um amigo, sobre o anfitrião, sobre convidados. Também eventos religiosos. Você tem como, por exemplo, na parábola do bom samaritano, você tem o sacerdote, tem o levita, tem o samaritano, tem o fariseu. Nos eventos civis, tem o rei, tem parábola sobre o juiz, sobre a guerra. Todos esses elementos baseados no cotidiano dos ouvintes. Segunda característica, o elemento exótico ou surpreendente das parábolas. Por exemplo, na parábola do samaritano, o que surpreende na parábola? Jesus tem um auditório, pessoas que estão ouvindo ali que são escribas, fariseus, religiosos, zelosos da lei, tem como o valor de ser judeu. E aí Jesus conta para eles a parábola
por uma provocação, no sentido de quem é a pergunta que foi feita, quem é o meu próximo, Jesus então conta a parábola do bom samaritano. E ele fala que desce um sacerdote de Jerusalém, desce um levita, e eles veem um homem assaltado na estrada e não fazem nada. Então vem um samaritano, e esse samaritano ele vem e ele faz o que o sacerdote não fez, o que o levita não fez. Ele trata esse homem ferido, que está dado como morto, ele pensa as suas feridas, ele coloca ele sobre o seu próprio jumento, e ele traz então a estalagem e paga as despesas desse homem, fazendo o que os ladrões não fizeram. Ou seja, os ladrões roubam, mas o samaritano vai e cobre a despesa. Agora você imagina como é que a plateia está ouvindo essa história. De que maneira eles estão ouvindo isso? O samaritano, que é alguém que é odiado pelo judeu, desprezado pelo judeu, é o herói da história. Então Jesus ele apresenta esses elementos exóticos, surpreendentes dentro da parábola, e a gente vai estudar isso. E terceiro elemento, de fácil memorização. É muito fácil, as pessoas lembram histórias. Pessoas gostam de histórias. E é fácil lembrar das histórias do ensinamento de Jesus. Nem sempre as pessoas lembram tudo que Jesus ensinou, mas é interessante como as pessoas lembram as histórias que ele contou. Então era fácil dos discípulos guardarem daquela auditório, das pessoas que estão ouvindo, guardarem as histórias e depois poderem lembrar também desses ensinamentos. Agora, por que Jesus falou em parábolas? Por que Jesus falou por meio de parábolas? Parábolas, elas são usadas por Jesus como resposta à crescente oposição dos judeus ao seu ministério. Então, quando você vê o contexto em que as parábolas são produzidas, muitas delas são um contexto em que começa para ter uma oposição ao que Jesus está ensinando. Então ele começa para falar por parábolas e poder então continuar transmitindo o seu ensinamento e o desafio para o povo. As parábolas também são um recurso didático ideal para alcançar os ouvintes, o povo que está ao redor. Não só os discípulos, mas todos aqueles que estão ali, que estão vindo às multidões, não só recebendo cura, mas recebendo instrução também do Senhor Jesus Cristo. E isso é demonstrado de três maneiras, esse recurso. Primeiro, precisamos entender a condição dos ouvintes. As parábolas, elas são compreensíveis a todos, nivelando os ouvintes do mais simples até o mais culto. Daquela pessoa mais iletrada até a pessoa mais de maior conhecimento que está ali. Jesus nivela todos, ele conta uma história que abrange todos. Tanto o doutor da lei, tanto o erudito pode entender o que Jesus está falando, quanto aquela senhora, aquele agricultor, aquela dona de casa, uma criança que está ali, todos conseguem entender, a compreender a história. Também o tempo de ministério é um outro fator. Jesus ele só tinha 3 anos para ensinar, em média. Então ele usa um recurso extremamente fácil de memorização e ligado muito ao ouvido, à capacidade dos discípulos. Há muito conteúdo, há muita coisa que Jesus transmite para eles, e ele faz isso. Uma das maneiras de fazer isso, uma das técnicas de fazer isso, é através de contar as parábolas. E nós temos também a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele iria ensinar todas as coisas, e uma das ações do Espírito Santo era lembrar os discípulos de tudo que Jesus havia dito. João 15, 26, inclusive as parábolas. Então não era só que é fácil para lembrar, mas era uma obra que o Espírito Santo ia fazer eles lembrarem de modo completo, de modo perfeito, com as aplicações corretas, as aplicações adequadas daquilo que eles deveriam ensinar e transmitir e registrar para nós aqui nos evangelhos. Muito bem. Como é que nós então compreendemos as parábolas? Agora que nós sabemos por que Jesus falou pelas parábolas, de que forma essas parábolas tiveram, do que elas tratavam. Muito bem, agora que nós
entendemos esse contexto das parábolas, como é que nós compreendemos elas? Como é que nós fazemos a aplicação correta? Então, primeira coisa, nós vamos ver 5 passos. Primeira coisa, você precisa orar. Lembra, é a palavra de Deus. Ela é algo que se discerne espiritualmente. E nós precisamos da ajuda de Deus para entender aquilo que Ele está dizendo. Não é somente um conhecimento mental. Exige a orientação de Deus. Nós dependemos da ajuda do Espírito Santo para compreender as parábolas. Então, sempre comece, antes mesmo de qualquer estudo, orando pelas parábolas, orando por essa compreensão. Segunda coisa, conheça o contexto. Em que lugar essa parábola foi escrita? Em que momento do ministério do Senhor Jesus Cristo ela está sendo falada? O que está acontecendo ao redor? Né? Tanto o contexto imediato, os versículos anteriores, e o contexto maior, às vezes você vai ter que ler 1 ou 2 capítulos antes dessa parábola, e também entender o contexto da época, porque nós temos um abismo de tempo, tanto da cultura do povo judeu, quanto dos dias, daquele tempo, daquele momento da história em que o judeu estava vivendo. E há algumas coisas nas parábolas que elas ficam muito mais claras se você entender esse contexto. Faz muito mais sentido para fazer uma aplicação correta do que se você não entender o que está acontecendo, o que Jesus está se referindo naquilo, ou o que as pessoas que estão ouvindo a parábola estão entendendo sobre aquilo que Jesus está dizendo. Então, é muito importante conhecer o contexto da parábola. O contexto vai iluminar grandemente. Então, vamos tomar como exemplo a parábola dos lavradores rebeldes. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu espero que você está com a sua Bíblia aí, ou ligue ela se você está usando o celular. Liga comigo, abre para mim, Lucas 20, versículos de 9 a 18. Minha Bíblia já está aberta aqui. Lucas 20, versículo de 9 ao versículo 18. Então, pode deixá-la aberta. Nós já vamos ler. Olha lá, ó. A parábola dos lavradores rebeldes inicia após um longo conflito com as autoridades religiosas de Jerusalém. Jesus está tendo oposição, então ele acaba falando ele vai e fala essa parábola, ele apresenta essa parábola dentro desse contexto de conflito, de tensão. O contexto maior, olhando para os capítulos anteriores, nós estamos aqui no capítulo 20, nota na nossa tela ali. O contexto maior é a entrada aclamada de Jesus em Jerusalém. Lucas 19, 28 e 40. O seu lamento sobre a cidade e a purificação do templo. Então esses três elementos estão acontecendo antes de Jesus Cristo falar essa parábola. O contexto imediato, o que está acontecendo agora, é quando Jesus passa a ensinar no templo. Ele fez essas três elementos aconteceram e agora Jesus está ensinando no templo. Até que os líderes religiosos então começam a questionar: quem é você? Por que você faz o que você está fazendo? Então Jesus responde com a parábola. Então vamos ver aqui, tenho na tela para ajudar você a seguir. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a e alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então Jesus, dentro da parábola, faz a pergunta: o que lhes fará então o dono da vinha?
virá, matará aqueles lavradores e dará a sua vinha a outros. Muito bem. Então aqui, uma coisa importante, nós lemos o texto, mas precisamos entendemos o contexto, nós lemos o texto e agora precisamos conhecer o contexto cultural. Então isso vai demandar de você fazer uma pequena pesquisa. Não precisa ser uma coisa muito difícil. No próprio Google, você pode colocar o texto parábola dos lavradores, pode colocar Lucas 20 e você vai ter vários sites, vai ter muita coisa, tem que fazer uma triagem, vai ter muita coisa que não é boa, mas tem muita coisa boa. Cuida para você ver sites que são de pessoas de referência, que você pode ter. Depois, mais tarde, eu vou colocar alguns links para você poder olhar alguns sites que pode ajudar você. Talvez se comprar alguns materiais, um manual bíblico, é muito enriquecedor, vai ajudar você a entender algumas coisas. Até uma própria Bíblia de estudo, tem muitas Bíblias hoje que tem rodapé com comentários. Então você pode ter um simples pequeno comentário, ajuda você a entender um pouco desse contexto cultural, desse contexto em que Jesus está contando essa parábola. Muito bem. Nos dias de Jesus, a formação de grandes propriedades causou a expulsão de muitos lavradores de suas terras, e os proprietários ou arrendavam as terras a arrendatários ou contratavam trabalhadores diaristas para trabalhar em seus campos. Eu estava falando sobre referência. Ter um livro desses vai ajudar muito você a poder ter comentários sobre contextos culturais, e ele faz isso também nesses livros. Então, aqui nós temos aí o contexto cultural. Nos dias de Jesus, a formação de grandes propriedades causou a expulsão de muitos lavradores de suas terras, e os proprietários ou arrendavam as terras a arrendatários ou contratavam trabalhadores diaristas para trabalhar em seus campos. Então, por causa da situação econômica, era muito comum você ter campos que foram adquiridos, muitas terras, e aí duas maneiras: ou o proprietário arrendava, alguém pagava, trabalhava na terra e pagava, ou ele colocava pessoas para morar nesses campos e trabalhar nesses campos. Então isso acabava sendo um benefício, porque você tinha o trabalhador morando na terra, não tinha deslocamento, ele podia trabalhar mais tempo na terra e poder produzir mais. Conforme a cultura da época, o proprietário teria direito à vingança contra os rebelados, conforme essa história aqui. Ele deixa eles trabalhando a um valor que ele vai buscar receber, é justo isso, é legal, mas esses, você nota na parábola que eles não querem devolver isso, eles não querem pagar o que é justo para o Senhor da terra. O versículo 10 diz: no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. O fruto não é deles, e é para eles, então, entregarem esse fruto. Mas eles não fazem isso, né? Então, o que nós notamos? A história está destacando a paciência do proprietário. Esse é um ponto muito importante para a gente entender nessa parábola. A paciência do proprietário. Nota, ele manda um servo, versículo 10. No versículo 11, ele envia outro servo, mas também o espancam. Versículo 12, manda ainda um terceiro servo, e eles o ferem, até que o senhor do dono da vinha diz: que farei? Vou enviar meu filho amado. Ele mandou 3 servos, e aí ele decide então para mandar o seu próprio filho, destacando aí a paciência do proprietário. Quinto passo, bem importante: compare com textos paralelos se houver. Essa parábola ela se repete dentro da história, ela aparece em outros dos evangelhos. Então, uma boa maneira interessante para comparar. Só para título de curiosidade, é interessante aqui o evangelho de Marcos. Ele intensifica a violência dos rebeldes quando registra a morte do terceiro servo. No nosso texto, ele diz aqui: mandou ainda um terceiro, também esse, depois de o ferirem, o expulsaram. Também o Evangelho de Marcos reforça a paciência do proprietário quando ele envia diversos servos para finalmente enviar o seu filho.
Já no Evangelho de Mateus, o que você tem de destaque é essa eficiência e lealdade dos lavradores que substituirão os rebeldes. Olha comigo, interessante para olhar essa ênfase. Mateus, e nota que essa é uma das parábolas que aparecem nos 3 evangelhos. Mateus, capítulo 21, versículo 41. Mateus 21, versículo 41. Responderam-lhe, a pergunta antes no versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Então, nota o destaque da lealdade e como isso acaba sendo um princípio base do reino de Deus. Fidelidade. Fidelidade ao Senhor, ao dono da vinha, ao rei. Então, você vê isso no versículo 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus está confrontando esses fariseus, esses saduceus, esses religiosos do seu tempo, e ele está diretamente dizendo para eles, vocês estão sendo assim. Vocês estão sendo, mesmo com a paciência do dono da vinha, vocês não estão sendo fiéis. Muito bem, nisso nós vamos ver então os aspectos literários. O quem é quem dentro da parábola? Quem está fazendo o quê? E esses 5 passos nós vamos fazer cada um dos estudos que nós fizemos sobre essas parábolas. Então aqui, o aspecto literário. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. A vinha é a nação de quem? Nação de Israel. Os lavradores. Quem são os lavradores? São esses líderes religiosos. Os servos são quem? Os profetas. Os servos de Deus que Deus enviou vez após vez para que, chamando o povo para produzir frutos. E o filho amado é quem? O filho amado é Jesus. Então nós temos esses aspectos literários. Então, qual é o significado da parábola? Trazendo todos esses elementos. Jesus ele argumenta que o proprietário, ou seja, Deus, investiu seus próprios recursos preparando a terra, Israel e do seu povo para a geração de frutos e merece ao menos parte desse fruto. Capítulo 20, versículo 10, da sua própria vinha. Mas quando ele tenta receber o que lhe é devido, então os seus profetas, os seus servos, são rejeitados e brutalizados pelos arredatários, ou seja, esses líderes religiosos, porque eles querem tudo para si mesmos. Esse é o problema, são egoístas. Eles querem tudo para si mesmos. Então, em uma tentativa final, ele envia seu filho amado, capítulo 20, versículo 13, ou seu filho único, que é quem? Jesus. A aplicação, eu acho que é bem nítido aqui, estava claro tanto para os ouvintes, conforme a gente faz a comparação dos textos, que o conto era uma reivindicação ousada feita por Jesus sobre o seu relacionamento especial com Deus, ou seja, ele é o filho amado. Quando ele diz, porque a pergunta, lembra qual é a pergunta? Quem é você? Por que você com que autoridade você está fazendo isso? O contexto. E aí Jesus responde, eu faço isso porque eu tenho direito. Eu sou o filho do dono. E quando ele faz isso, ele se iguala para o judeu, ele está se igualando a Deus nessa reivindicação. Então, um ataque sobre a reivindicação dos líderes religiosos de servirem aos seus próprios interesses. Na verdade, Jesus ele está fazendo uma acusação de que eles negaram Deus, até mesmo parte do fruto que lhe é devido. É de direito do Senhor. E esses religiosos estão impedindo isso. Ok? Então, novamente, os 5 passos, muito importante, eles vão nos acompanhar em cada um dos estudos que fizermos. A oração, conheça o contexto cultural, compare com os textos paralelos, se houver um texto paralelo,
ver as características, as nuances. Esses textos, eles são complementares, eles não estão em oposição um ao outro, não é que há um erro entre um e outro, você precisa, é como se nós pudéssemos copiar e colar todos os textos juntos, e talvez esse é um bom estudo para fazer, e você poder ver o que um texto não fala que o outro complementa, de que maneira um texto trata um assunto que o outro não trata, de que ênfase é colocada numa perspectiva do que outro. Então são perspectivas complementares. E repare os aspectos literários. Quem é quem dentro da parábola? E muitas parábolas que Jesus fala, ele mesmo dá explicação. Nós vamos ver no próximo estudo, vamos falar sobre o semeador, e aí nós vamos ver como Jesus explica a parábola para os seus próprios discípulos também. Muito bem, então, a conclusão do nosso estudo de hoje, quero citar esse escritor. Ele escreveu o livro Pregando Parábolas aos Pós-Modernos, e ele diz o seguinte: para todas as gerações, as parábolas foram uma ferramenta poderosa para comunicar a mensagem de Jesus a qualquer cultura e povo. Então há uma imensa riqueza no estudo das parábolas. Há muito ensinamento, nós podemos compreender muito sobre o reino de Deus quando nós entendemos o que Jesus quis dizer quando ele disse as parábolas. E isso serviu não somente para as pessoas do seu tempo, mas para todos os cristãos de todos os tempos na história da igreja. Muito bem? Espero que Deus abençoe seus estudos, você se sinta desafiado a continuar crescendo no estudo da palavra de Deus. E no próximo estudo, então, vamos falar sobre a parábola do semeador. E esse estudo foi um estudo introdutório. E no próximo estudo vamos pegar a parábola e vamos poder estudar ela com bastante cuidado. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço mais uma vez pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra, de termos tantos recursos em nosso tempo que podemos estudar. Nós temos internet, temos várias bíblias, muito trabalho que pessoas têm feito com dedicação, nos ajuda a ser alunos estudiosos da sua palavra, alunos dedicados do Senhor para compreender essas verdades e fazer aplicações relevantes em nossas vidas. E é por isso que oramos agradecidos ao Senhor e ao seu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe.